Hello, espartanos! Sejam muito bem-vindos à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e no vídeo passado eu comentei sobre os pontos preliminares comuns a todos os padrões de reversão. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa mais específica. No vídeo de hoje nós vamos abordar detalhadamente sobre um padrão específico de reversão, que é o padrão de cabeça e ombros. Então, se você quiser saber mais, fica nesse vídeo. Pode rodar a vinheta. Galera, existem muitas maneiras da gente analisar os mercados financeiros usando a análise técnica, mas alguns traders eles vão preferir usar os indicadores e os osciladores que a gente aprende aqui na Universidade do Bitcoin e outros vão preferir basear a sua análise apenas na movimentação do preço. Por exemplo, os gráficos de candlestick, que os gráficos de vela, da imagem que eu vou pedir para a Agatha colocar. Eles apresentam uma visão geral do preço ao longo do tempo. A ideia é que com o passar do tempo, estudando a ação histórica do preço do ativo, de determinado ativo, padrões recorrentes eles começam a surgir. Geralmente, galera, os padrões gráficos eles têm a ver com a psicologia de massa. Como os padrões técnicos eles não estão vinculados a nenhum princípio científico ou alguma lei física, a eficácia desses padrões vai depender muito do número de participantes do mercado que está de fato dando atenção àqueles padrões. E aí, pessoal, que entra o estudo de padrões de reversão. A partir de alguns desenhos repetitivos que nós encontramos no gráfico, a gente pode fazer uma interpretação para comprar ou vender determinado ativo. O primeiro padrão que a gente vai ver é o padrão reversão de cabeça e ombros. E esse padrão de reversão é um dos mais importantes, por isso que eu coloquei ele como sendo um dos primeiros. Quase todos os outros padrões de reversão, eles são apenas variações do cabeça e ombro. E não existe, por exemplo, um tratamento para os outros padrões de reversão tão detalhado quanto para esse. Então esse padrão de reversão, como todos os outros, vai ser um aperfeiçoamento dos conceitos de tendência. E se você não sabe o que é uma tendência, galera, assiste o vídeo, a gente vai deixar no link da descrição. Eu fiz um vídeo sobre tendências de mercado. Por exemplo, imagina uma situação em uma tendência de alta significativa, em que vários topos e vales ascendentes, eles começam a perder a força gradativamente. E então a tendência de alta se estabiliza por um período de tempo. E durante esse período de tempo, quando a tendência ela se estabiliza, as forças da demanda e da oferta elas se encontram em relativo equilíbrio. Durante esse período é que os compradores e os vendedores, eles se equivalem, vamos dizer assim. Quando essa fase de distribuição se completa, os níveis de suporte ao longo do fundo da faixa horizontal, né, do gráfico lá em cima, eles são rompidos e uma nova tendência de baixa é criada. Essa nova tendência de baixa, ela vai apresentar picos e vales descendentes, certo? Como uma tendência de baixa. Mas a gente vai enquadrar essa situação no cenário de cabeça e ombro. Vou pedir para a Agatha colocar uma imagem na tela. No ponto A dessa imagem, a tendência de alta ela está avançando como esperado, então não tem o sinal de topo ainda. O volume ali embaixo, vocês observam que o volume ele se expande no movimento do preço para novas altas, que é o normal. O dip corretivo até o ponto B ocorre no volume também, com um volume maior, o que também é o esperado. Pessoal, toda vez, se vocês forem observar no ponto C, o trader atento ele pode notar que o volume do breakout de alta pelo ponto A ele vai estar um pouco menor do que no rally anterior. Essa mudança em si ela não tem grande importância, mas a gente tem que ficar com uma luz amarela de atenção acesa na mente, principalmente na nossa mente de trader, quando isso acontece. Na imagem vocês vão observar que o ponto que os preços começam a cair para o ponto D e ainda algo estranho começa a acontecer, que é a queda ultrapassa o topo do pico anterior, do topo anterior do ponto A. É importante lembrar que em uma tendência de alta, a penetração em um topo, ela vai funcionar como suporte para as correções subsequentes. E a queda bem abaixo do ponto A
quase até a reação de baixa anterior do ponto B, é outro aviso de que algo pode dar errado na tendência de alta. Observe aqui na imagem, o mercado ele se recupera em direção ao ponto E e dessa vez ele tem um volume um pouco menor. Então ele não consegue atingir o topo do pico anterior, que é no ponto C, e esse último rally no ponto E, ele muitas vezes retrata a metade ou até 2/3 da queda dos pontos C ao ponto D. Para galera continuar uma tendência de alta, cada ponto, né, cada topo ele deve ceder o topo anterior, né, continuar uma tendência de alta. Mas o fracasso do rally no ponto E, né, ao tentar atingir o topo anterior no ponto C, ele vai atender a metade da exigência para uma nova tendência de baixa, ou seja, picos descendentes, é o que forma ali picos descendentes. Nesse momento, vocês observem na imagem que uma linha de tendência de alta importante, que é a linha número 1, ela foi rompida e ela geralmente é rompida no ponto D, criando aí um sinal de alerta, um sinal de perigo. Contudo, apesar de todos esses avisos que a gente tem no gráfico, a gente só entende que a tendência passou de alta para lateral. Isso pode ser motivo suficiente, se já é motivo suficiente para liquidar muitas posições de compra, mas não é necessariamente suficiente para justificar novas vendas a descoberto, tá? Ainda não é um sinal para justificar novas vendas. É importante observar que a figura de cabeça e ombro, ela vai possuir o ombro esquerdo e direito com quase a mesma altura e a cabeça, ela é geralmente mais alta do que os ombros. E também tem que observar o volume, pessoal. O volume é menor a cada pico e o padrão é completado em fechamento abaixo da linha do pescoço. Sempre vai fechar abaixo da linha do pescoço. O que é interessante você de casa observar é que geralmente ocorre um movimento de retorno, que é um salto de volta ao fundo da linha do pescoço, né? Ou até mesmo a reação de baixa anterior no ponto D. Observem aí o ponto G, né? Ambos agora eles se tornam uma resistência overhead, que a gente fala. Então o movimento de retorno, ele nem sempre ocorre, às vezes é um salto muito pequeno. O volume vai ajudar vocês a determinar o tamanho do salto. Se o rompimento inicial da linha do pescoço ele ocorre, por exemplo, num trade que está muito pesado, as chances de ocorrer um movimento de retorno elas vão diminuindo. Porque, por exemplo, a gente tem o aumento da atividade vai refletir uma pressão de baixa maior e um volume menor no rompimento inicial da linha do pescoço vai aumentar a probabilidade de movimento de retorno. Galera, esse salto de retorno, contudo, ele deve ocorrer com um volume pequeno, tá? Então observem isso. E a retomada depois da nova tendência de baixa, ela deve ser acompanhada por uma atividade de trade, vão ser notadamente mais intensa. Bom, galera, vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. É importante vocês estarem anotando. Vamos ver os ingredientes básicos do topo de uma cabeça e ombro. O primeiro é uma tendência de alta anterior. O segundo é um ombro esquerdo com volume maior no ponto A da imagem aí, seguido por um dip corretivo para o ponto B. Terceiro, um rally em novas altas com volume menor, como no ponto C. Quarto, uma queda que se mova para baixo do pico anterior A e que se mova da reação de baixa anterior, que é no ponto D. Quinto, um terceiro rally no ponto E com volume notavelmente leve que não consegue, por exemplo, atingir o topo da cabeça, que é no ponto C. Sexto, um fechamento perto da linha do pescoço. Sétimo, um movimento de retorno de volta à linha do pescoço, que é no ponto G, seguinte por novas baixas. O que fica claro e evidente para a gente são os topos bem definidos. O topo do centro, a cabeça, ela vai ser ligeiramente mais alta do que os dois ombros, no ponto A e no ponto E. O padrão, porém, ele fica completo quando a linha do pescoço ela é rompida numa base de fechamento, tá? Ela é rompida. Então, novamente, o critério que a gente usa de penetração, a gente pode considerar 1 a 3%, alguma variação dessa porcentagem para considerar o rompimento da linha.
Contudo, galera, até essa violação de baixa ocorrer, sempre tem a possibilidade de o padrão não ser realmente um topo de cabeça e ombros e a tendência de alta ser retomada de repente em algum ponto. Então, nenhum método é infalível, é importante a gente observar. O padrão de volume correspondente, ele vai desempenhar um papel importante no desenvolvimento do topo da cabeça e ombros. Então, esteja atento ao volume, e isso vai ocorrer com todos os padrões de preço. Aliás, se você não conhece o indicador volume, a gente vai anexar na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz sobre volume aqui na UniBTC, para você entender completamente o conceito. Como regra, o segundo pico, que é a cabeça, ela deve ocorrer em um volume menor do que o ombro esquerdo. Claro que isso não é uma exigência, mas é uma forte tendência e é um aviso inicial de diminuição da pressão de compra. Então, o sinal de volume mais importante vai ocorrer durante o terceiro pico, né, que é o ombro direito, onde que o volume, pessoal, ele deve estar notavelmente menor do que nos dois picos anteriores. Então, o volume ele deve se expandir no rompimento da linha do pescoço, cair durante o movimento de retorno e depois se expandir outra vez quando o movimento de retorno terminar. Como a gente já mencionou, o volume ele vai ser menos importante durante a finalização dos topos de mercado, mas em algum ponto o volume ele deve começar a aumentar se a nova tendência de baixo ela for continuar. Então, observem isso, anotem aí. O volume ele vai desempenhar um papel decisivo, mais decisivo em fundos de mercado do que em topos. Observem, o volume ele desempenha papéis decisivos mais em fundos de mercado do que em topo. Bom, galera, agora que a gente aprendeu isso, vamos para a cereja do bolo. Vamos encontrar um objetivo de preço. Peguem um lápis, a caneta e anotem o que eu vou falar, que é muito importante para vocês botarem em ação. O método para a gente atingir um objetivo de preço se baseia na altura do padrão. Coloca aí na tela, Agatha, para a gente. É importante vocês tomar a distância vertical da cabeça, que é o ponto C, até a linha do pescoço e em seguida projetar essa distância do ponto em que a linha do pescoço se rompe, projetar a distância do ponto que ela se rompe. Por exemplo, vamos supor que o topo da cabeça está em 100 e a linha do pescoço está em 80. Portanto, a diferença vertical vai ser uma diferença de 20, né? $20. Esses $20 eles vão ser medidos para baixo a partir do nível em que a linha do pescoço se rompeu. Ou seja, se a linha do pescoço na figura ela estiver em 82 quando ela for rompida, um objetivo de baixa seria projetado ao nível 62, porque 82 menos 20 é igual a 62. Outra técnica que é mais fácil, que é um pouco mais fácil, simplesmente você vai medir o comprimento da primeira onda da queda, do ponto C a D, então dobrar o resultado. Galera, em qualquer caso, quanto maior a altura e a volatilidade do padrão, maior vai ser o objetivo. É importante lembrar que o objetivo, objetivo calculado, ele vai ser somente um alvo mínimo. Muitas vezes os preços eles vão se mover além do objetivo. No entanto, ter um objetivo mínimo com que trabalhar é muito útil para determinar com antecedência se tem potencial, se aquele movimento de mercado tem potencial que justifique, por exemplo, assumir uma posição. Galera, é importante ressaltar que vários outros fatores devem ser considerados quando a gente trata em calcular um objetivo de preço. Não só volume, não só isso que a gente falou. Por exemplo, uma mensuração de preço com baixa projetada em um alvo de 30. Tá? E existe, por exemplo, um suporte proeminente em 32. Então, o trade inteligente ele vai ajustar a mensuração de baixa de 30 para 32. Não vai esperar chegar no 30.
Então, quando existe uma discrepância, uma leve discrepância entre um alvo projetado e um nível nítido de suporte ou de resistência, geralmente é seguro ajustar o alvo de preço para aquele nível de resistência ou suporte. Então, o analista ele sempre vai dispor, a gente sempre vai dispor de muitas ferramentas. E aquele analista habilidoso, são os que aprendem, né, a combinar todas essas ferramentas adequadamente. Então, a gente tem duas lições importantes aqui. A primeira é que nenhum desses padrões gráficos é infalível, galera, e eles funcionam quase o tempo todo, mas não sempre, tá? Quase o tempo todo, mas não sempre. E a segunda é que os traders técnicos eles devem estar sempre atentos a sinais no gráfico de que a sua análise possa estar incorreta, tá? Um dos segredos para sobreviver nos mercados financeiros é manter um nível baixo de perdas de trade e sair de um trade desfavorável o mais cedo possível. Então, uma das maiores vantagens na análise gráfica é a capacidade da gente avisar rapidamente o trader de que ele está, por exemplo, do lado errado do mercado. E a habilidade de exposição de reconhecer rapidamente os erros no trading e de tomar medidas defensivas imediatamente, elas são qualidades que devem ser levadas a sério nos mercados financeiros. Pessoal, por hoje é só, o vídeo ficou bem longo para a gente explicar o que é cabeça e ombros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, comecem a nos seguir aqui na Universidade do Bitcoin, porque todo dia tem vídeo para você. Eu espero encontrar vocês todos no próximo vídeo. Abração. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá. Tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.